com os irmãos e hoje com uma responsabilidade muito grande, que é de transmitir a palavra do Senhor Jesus. Eu sempre costumo dizer que eu vou ser bem breve. Quando você achar que eu estou começando a mensagem, eu já vou estar terminando. Então eu preciso da sua total atenção em mim. Você que foi no banheiro foi, você que foi beber água foi, você que não foi, dá uma seguradinha aí, preste atenção para você não perder aquilo que o Senhor tem para mim e para ti nessa noite. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10. Todos acharam, amém? Amém. Vamos estar lendo, que diz assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Até aqui, os irmãos podem sentar. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Agora preste atenção aqui em mim. Irmãos, todos nós temos sonhos e nós almejamos alcançar e conquistar os nossos objetivos. Só que muitas das vezes as coisas não saem de acordo com os nossos desejos. E é sobre isso que eu quero conversar com a igreja aqui nesta noite. E eu dei um título para minha mensagem. E o título é Aceitando o Não de Deus. Você pode repetir isso? Aceitando o não de Deus. Agora eu gostaria que você focasse juntamente comigo aqui nestes dois versículos ao qual acabamos de ler. Jó, depois de perder os seus bens, depois de perder os seus filhos, agora Jó tem a sua própria vida praticamente destruída por uma chaga maldita. E ali a sua mulher já é conformada com toda aquela situação, olha para o seu marido e diz: Jó, ainda retens a tua integridade a Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Situação difícil que eles estavam enfrentando. Só que mesmo diante daquela situação, Jó olhou para a sua mulher e disse: Mulher, qual que é o teu problema? Você está ficando doida? Olha as bobagens que você está falando. Aceitaste todos os bens de Deus com prazer e agora o mal você não quer aceitar? Por isso o título da minha mensagem nesta noite é Aceitando o Não de Deus. Porque muitas das vezes nós achamos que Deus tem a obrigação de responder tudo aquilo quanto pedimos para Ele com um belo de um sim. Só que às vezes Deus não vai nos responder com um sim, Ele vai nos responder com um belo de um não. E nós temos que estar preparados para aceitar o não de Deus. Muitas das vezes entregamos algo no altar de Deus e queremos dizer para Deus como que Ele tem que agir, a maneira que Ele tem que fazer. Mas eu estou aqui nesta noite para dizer para mim e para a tua vida que no final, sempre o que vai permanecer na minha e na sua vida é a vontade de Deus. Então todas as vezes que eu e você entregar algo no altar de Deus, nós temos que estar cientes disso, que se as nossas vontades não estiverem de acordo com a vontade de Deus, nós não teremos uma resposta positiva. E independente se a resposta de Deus for sim, ou se a resposta de Deus for não para as nossas vidas, Ele vai continuar sendo Deus forte, poderoso, que fez e faz maravilhas e milagres incontáveis, igreja. E não escute isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, mas sou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é
e dizer: missionária Tainá, mas eu queria tanto aquela porta de emprego, eu queria tanto aquela bênção financeira, sabe? Eu queria tanto aquela cura, viver aquele milagre, eu queria tanto ter aquela família, ter aquela amizade. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Jó, ele queria tanto ter os bens dele. Jó, ele queria tanto ter os 10 filhos dele com ele. Jó, ele queria tanto ter a sua saúde. Jó, ele queria tanto ter a tua vida como era antes. Só que naquele momento, o plano de Deus para a vida de Jó era diferente. Então eu te pergunto nesta noite: você quer? Eu quero, ok. Tudo bem. Mas as suas vontades estão de acordo com a vontade de Deus para a sua vida? E eu falo nesta noite com pessoas que, assim como Jó, que mesmo sem entender o que estava acontecendo, decidiu deixar suas causas nas mãos de Deus. Assim como eu também decidi deixar minha causa nas mãos de Deus. Às vezes não entendemos, mas deixar nas mãos de Deus é necessário. Eu, igreja, nessa caminhada com Deus, eu tive uma nova experiência com o Senhor. E eu descobri de uma maneira triste que não adianta eu querer, que não adianta eu sonhar, eu desejar algo, se esse algo, se essa minha vontade não estiver de acordo com a vontade de Deus. Para que os irmãos venham entender, desde 2020 acendeu no meu coração assim um desejo: eu quero ter mais um filho, quero gerar mais um bebê. Só que esse desejo não veio assim do nada. Antes mesmo de eu casar, antes mesmo de eu ter a minha primogênita, Deus me prometeu que eu teria 2 filhos. E acendeu assim, queimou esse desejo no meu coração. E desde 2020 eu vi pessoas engravidando, eu ajudei mamães no enxoval, eu segurei bebês no colo, e os meus testes de gravidez, tudo negativo. Aí eu peguei, fiz sabe o que? Fui entregar na mão do papai. Eu falei: ô Deus, 2 anos, pai, que eu estou tentando engravidar e nada, Jesus. O Senhor me prometeu, Senhor. Eu quero meu bebê, o Senhor me prometeu, pai. Olha para mim, atenta para minha oração. Entreguei na mão do papai. Aí em dezembro de 2022, eu recebi o meu tão esperado positivo. Você pode dizer que pensa missionária Tainá, é pensa mesmo, irmão. Só que um mês antes de eu receber esse positivo, Deus havia mostrado através de um sonho para o meu esposo que eu iria engravidar, só que a minha gravidez não iria para frente. Eu entreguei o meu desejo nas mãos do Todo-Poderoso, e a resposta dele para a minha vida foi a seguinte: Tainá, você vai engravidar, só que o seu bebê não vai vingar. Quem sou eu para questionar Deus? Quem sou eu, quem é você para questionar o Todo-Poderoso? Se Ele é melhor que todo mundo, sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você? O meu esposo disse assim: amor, sabe o que você faz? Ora a Deus, fala com o Senhor, se de fato este sonho acontecer, se realizar, que o Senhor te dê força para você permanecer firme e forte na presença do Senhor Jesus. Eu fui orar. Eu dobrei meu joelho e falei: Deus, o Senhor mostrou aí pro meu esposo aí isso. O negócio é o seguinte: se for para me engravidar, para mim perder o meu neném, eu não quero nem engravidar. Vocês conseguem enxergar a mania que muitos de nós temos de querer dizer para Deus como que Ele tem que fazer as coisas? Sabendo que Ele conhece o que está por vir, e por amor e por misericórdia, Ele nos prepara, Ele nos alerta para não
Mas mesmo sem entender aquela tempestade, Jó escolheu confiar em Deus. Jó escolheu permanecer fiel até o fim. E é aqui que eu extraio uma segunda lição para mim e para a sua vida nesta noite. Talvez você não esteja entendendo essa turbulência que você está enfrentando na sua vida, mas escolha confiar no Senhor Jesus. Escolha crer no Senhor Jesus. Se a resposta dele for sim para a sua vida, o louve e o adore. Mas se a resposta dele for não, missionária Tainá, o louve e o adore. Permaneça fiel. Não peque contra Deus. Não negue a presença de Deus. Pelo contrário, meu filho, levante a sua mão e declare dando voz para o inferno ouvir. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Deus, que glória a Deus de poder. Meu Deus, maravilhoso. Talvez você possa estar pensando assim: Jesus, graças a Deus. Senhora Tainá, eu não estou entendendo. Você está falando que não é para mim usar minha fé? Não, meu filho, pelo contrário. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como servo de Deus, eu estou aqui para te estimular, para te incentivar. Use a sua fé com toda a tua força, com todo o seu coração. Eu usei a minha fé com toda a minha força até o último momento, e eu não me arrependo. Escute isso. Fui fazer a minha primeira ultrassom. Fui toda feliz. Primeira ultrassom, vou ver meu neném, vou escutar o coraçãozinho dele, glória a Deus, aleluia. Minha mãe estava comigo. Chegamos lá, não tinha bebê. Jesus, como assim? Não tinha neném. Tinha um saco gestacional de 4 semanas. E pelas minhas contas, quando eu fui fazer a primeira ultrassom, eu estava de 8 semanas e 5 dias. 2 meses e pouquinho. O que significa que o meu bebê parou de evoluir desde a 4ª semana de gestação. Eu saí de lá destruída, sem chão. Mas depois eu me reergui. Jesus, glória a Depois eu me reergui de novo, meu irmão. Deus, Senhor. Aí eu falei assim: não, eu vou voltar lá, eu vou fazer essa ultrassom e o neném vai estar lá e eu vou ouvir o coração dele e ponto final. A máquina foi possuída pelo diabo, o médico foi possuído pelo diabo, o meu neném está aqui. Eu sangrava um dia sim e um dia não. E mesmo assim eu estava crendo, meu irmão, estava crendo na minha vitória. Jesus, glória a Até que um dia eu senti uma cólica tão infernal, meu irmão. Não tá entendendo, não. Fui no banheiro. Estourou uma bola de sangue no vaso. Na hora que aconteceu aquilo lá, meus olhos encheu de lágrimas. Eu lembrei da resposta de Deus para minha oração. Tainá, você vai engravidar. Só que a sua gravidez não vai vingar. Naquele momento eu fiz uma oração de entrega a Deus. Falei: Pai, só o Senhor sabe o quanto eu desejei esse positivo. Só o Senhor sabe o quanto eu sonhei com esse bebê. Mas não foi dessa maneira. Não foi assim que o Senhor me prometeu. Eu vou continuar sonhando com esse bebê. Eu vou continuar querendo esse bebê. Mas não do meu jeito. Não no meu tempo. Mas sim do seu jeito. Mas sim no seu tempo. Então, papai, todavia seja feita a sua vontade. Aleluia. Oh, meu irmão. Deus. Com toda certeza, essa é a parte mais difícil de uma oração. Sabe por quê?
quando a gente aceita que o processo é inevitável, quando a gente entende que enfrentar o processo é necessário, que não tem para onde correr, que não tem para onde fugir, ainda que doloroso, quando Deus está no controle da situação, o processo se torna mais suportável para nós enfrentar e viver o propósito real de Deus nas nossas vidas. Então nessa noite eu quero te dizer, você não está entendendo nada, mas entenda agora que esse processo é necessário. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. E quando Deus está no controle da minha e da sua vida, você pode ter certeza que com Ele, aquilo que se torna insuportável, torna suportável de passar. Aquilo que é impossível, torna-se possível de passar. Então coloca na mão de Deus, coloca no controle das mãos dele a sua vida. Dia 24 de janeiro de 2023, eu tive um aborto espontâneo. Eu esperava que a resposta de Deus para minha oração fosse sim, só que Ele respondeu com não. E não tem problema, porque Ele continua sendo Deus e o nome dele continua sendo glorificado, tanto no céu quanto na terra. Jó, meus irmãos, fez tantas perguntas. Você for ler o livro de Jó, você vai ver tantas perguntas. E a princípio tudo que ele teve foi silêncio. Mas ainda assim, Jó permaneceu, confiando em Deus, fiel a Deus até o fim. E o poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza. E Deus agiu e mudou a história de Jó. Para finalizar essa mensagem, eu disse que eu seria bem breve. Se essa turbulência, se essa tempestade que você está enfrentando está muito difícil, adore. Se você pediu uma resposta para o Senhor e Ele te respondeu com sim, adore. Ah, missionária Tainá, mas Ele me respondeu com não, adore. Talvez você não tenha mais força para orar, então chore. Talvez você não tenha mais forças para caminhar, se arrasta. Mas não negue a presença de Deus. Não abandone a presença de Deus. Permaneça fiel a Deus até o fim. Amém, igreja? Amém. Senhor, de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração. Eu estava em casa meditando essa palavra, extraindo as lições para as nossas vidas. Eu falei, Deus, isso não é bem uma mensagem que o pessoal quer ouvir no culto de agradecimento, mas o Senhor falou, mas é o que eles precisam. Eu estou aqui nessa noite só para obedecer, meu irmão. Então, antes de eu estar entregando o microfone, eu peço que você guarde essas simples palavras na tábua do seu coração. E aquilo que eu não pude expressar através das minhas palavras, que o Espírito Santo venha expressar em cada coração nesta noite. Medite na letra deste louvor para concluir esta mensagem. Medita na letra deste louvor. Feche seus olhos, igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Escute.